Na segunda carta de Pedro, eu fiz até assim um esforço para memorizar esses versículos, porque foi me dando assim um sentimento tão forte cada vez que eu lia um versículo. E eu vou fazer isso com vocês. Eu vou ler os versículos e falar em cada um deles o que mais tocou o meu coração. Porque um deles tem exatamente essa frase, que nós somos chamados para a glória. Está assim pequenininho, não consegue abrir ele mais? Está abrindo? Essa parte tecnológica, né? A gente... porque Deus tem nos chamado. E eu quero dizer que esse chamado é para todos aqueles que ouvem. E se você está aqui é porque você ouviu o chamado de Deus. E Ele chama para sua própria glória e virtude. E nós vamos falar como é que a gente consegue ter uma fé fortalecida da maneira como Pedro fala aqui. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, ele começa dizendo assim: Simão Pedro. Ele dá os dois nomes dele, o antigo e o que Jesus deu a ele. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E para quem é essa carta? Primeiro ele se apresenta e depois ele fala para quem é essa carta. É para aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, se você recebeu essa fé, e nós vamos entender quando é que a gente recebe essa fé. É naquele exato momento em que a gente levanta a mão e aceita Jesus. Essa é a primeira fé que a gente recebe. Então, Pedro está falando assim, àqueles. Então, diga assim, eu sou aquele. Ou aquela, né? Ou nós somos aquelas. Aqueles que receberam mediante a justiça de Deus. Porque Deus é um Deus justo. E Ele veio nos justificar com a palavra que é viva, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora ele fala uma frase linda. Ele diz assim para a gente: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Quer dizer, se a gente recebeu a fé de termos aceitado Jesus, nós também recebemos junto com esta fé uma graça e uma paz que são acrescentadas, multiplicadas diariamente, para que nós tenhamos uma vida que vá refletir glória e virtude para o chamado de Deus de cada um de nós. Nós vamos perceber que nesses 11 versículos que nós vamos estudar hoje, ele fala 3 vezes que pelo pleno conhecimento de Deus. E sabe o que significa vida eterna? Está lá em João, capítulo 17, verso 3, não precisa abrir, mas só para vocês saberem que a palavra de Deus diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus a quem Ele enviou como o único Deus. Esta é a vida eterna. Como é que a gente conhece o único Deus e a Jesus a quem Ele enviou? Lendo e meditando na palavra. A vida eterna não é uma coisa que está lá na frente para nós. Ela já começa aqui, hoje. A vida eterna é hoje, conhecendo a um Deus que entregou seu Filho Jesus para nos salvar. Um Deus que tinha feito a cada um de nós a imagem e semelhança dele, e houve uma quebra. Então, nós passamos de
imagem e semelhança somente como criaturas, mas ele quis resgatar isso para cada um de nós, fazendo com que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Se tiver difícil, tira, porque está todo mundo prestando atenção ali. Câmeras em mim, como diz o pastor Josué. Deixa ali. Deu? Oh, aleluia, glória a Deus. Bem, então, quando a gente recebeu essa graça e essa paz, mediante o conhecimento, nós temos que aprender a conhecer. Como é que a gente conhece alguém? Andando com essa pessoa é uma maneira, né? Lendo sobre ela, às vezes a gente pode conhecer uma pessoa, mas conhecer o pleno, né? Pleno conhecimento tem que ser muito mais do que só ler sobre ele. Porque muitas vezes nós sabemos que a palavra de Deus ela é lida por alguém que não deseja ter uma intimidade com o Espírito Santo, que faz com que essa palavra de logos vire rema, quer dizer, um mover dentro do coração de cada um de nós. Continuando a leitura, ele diz assim no verso 3: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele já nos deu tudo. A palavra tudo no grego é tudo. A gente fala brincando isso, mas tudo significa tudo. Ele já nos deu tudo com o seu divino poder. Qual é o poder de Deus? O poder de Deus é master, né? Todo poder é de Deus, porque ele fez todas as coisas do nada, né? Na palavra, haja luz, houve luz, haja separação de luz e trevas, haja isso, haja aquilo. Tudo ele foi fazendo e foi achando que era bom, e depois, quando nos fez, ele falou era muito bom. Então, é neste poder que ele nos dá. Por que será que a gente acha que a gente não tem alguma coisa para viver essa espiritualidade com essa fé valiosa que nós recebemos no momento em que aceitamos o Senhor Jesus? É porque o inimigo das nossas almas, ele não tem poder de ler a sua mente, mas ele tem poder de soprar na sua mente. E uma vez o pastor Eibe falou uma coisa que ficou muito no meu coração. Ele nunca usa a terceira pessoa, ele usa a primeira pessoa. Ele fala para você. Ele é que está te acusando, mas ele fala assim: eu sou fraca. Mas não é você que está pensando que é fraca. É ele que está te acusando, mas ele não fala assim, você é fraca. Porque senão você vai perceber que é outra pessoa falando para você. Ele coloca na sua mente o pensamento, eu sou fraca. Eu não tenho fé. Eu não tenho poder. Mas, na verdade, é o inimigo das nossas almas dizendo para nós algo que é uma mentira. Porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E nós já temos todo o poder de que necessitamos para termos uma vida, não uma morte, não um pouco, um sopro só, não. Nós temos uma vida e uma piedade. A piedade é aquele sentimento que a gente tem e com amor e respeito. Por isso que o cartão de crédito de quem é cristão, eu já ouvi dizer que é o amor. Porque esse amor já vem para a gente. Nós já fizemos uma campanha de 9 semanas com o fruto do Espírito, e o primeiro elemento era o amor. O fruto do Espírito que vem todinho junto, num pacote só, né? Que nem a gente falou que era uma mexerica, com um gominho. O primeiro gomo dele veio já com amor, ele veio completo. Então, quando nós não conseguimos amar,
é uma mentira de Satanás também. Ou dizer também que o amor morreu, o amor acabou. Não, amor não é um sentimento, é uma decisão. Às vezes vem alguém fazer um gabinete e fala assim, eu vou me separar porque acabou o amor. O amor não acabou. Se existiu o amor uma vez, esse amor ele está adormecido, ele precisa ser reabilitado, fortalecido, restaurado, novamente molhado com a água do Espírito. Tudo isso. Por quê? Porque o amor não morre. Lá em 1 Coríntios 13 diz, vai ficar 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Se a palavra de Deus diz que vai ficar, depois de tudo que acontecer, vai ficar a fé, a esperança e o amor, é porque o amor não morre. Porque se o amor fosse alguma coisa que fosse algo involuntário, não era uma obrigação, não era um mandamento. Qual foi o mandamento que Jesus falou? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não seria um mandamento se fosse algo que não necessitasse da sua atuação. Eu não posso chegar aqui, né? Faz barulho. Portanto, quando ele fala que o divino poder já nos deu, quando você sentir aquele vazio de um amor, você fala assim, parece que eu não tenho amor por aquela pessoa, ela está me deixando estressada, falando em estressada. A hora que começou todo esse problema aqui, um tecladista avisou que não vinha, o outro não tinha, aí não tinha violão. Se fosse uma outra época, que eu era... Nossa, eu já ia ficar suando frio, nervosa, mas eu não fiquei. Eu falei assim, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. E sei que as pessoas que estão vindo para cá amam a Deus. Então, é porque tinha alguma coisa. E a gente foi agraciada pelo pastor Caio, que veio tocar o violão. A gente não entende os mecanismos, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Tudo é muito diferente. Ele tem sempre um plano que a gente não entende. Então, continuando, ele disse o seguinte, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. E olha novamente por quê? Por meio do pleno conhecimento daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Se você ouviu o chamado de Deus, e eu tenho plena convicção de que se você está aqui é porque você ouviu. Porque quem não ouve não atende a um chamado. Não quer saber mais. Não quer estar com pessoas que venham falar das coisas. Está alheio. Por isso, nós somos essas pessoas aqui, cheias da vida, da piedade, porque nós fomos chamados para a glória e para a piedade e a virtude dele. E a virtude, é engraçado, o que é virtude? É uma boa conduta, mas porque tem muita gente que tem uma porção de virtudes, né? Mas qual é a virtude que Deus quer das nossas vidas? Só uma parte moral? Não, ele quer que nós tenhamos algo que faça efetivamente transparecer o que Deus é como pessoa. E ele vai nos ensinar o que é que nós temos que ter na nossa vida para que possamos resplandecer a glória dele. Ele nos ensina e nos deixa totalmente providos para que tenhamos a glória e a virtude para sua própria glória. Não é glória de ninguém, é dele. Aliás, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide.
Bom, então, se nós recebemos isso tudo, dessa maneira, ele nos deu também suas grandiosas e preciosas promessas. Quem tem promessa aqui? Se você ainda não tem nenhuma promessa arriscada na tua Bíblia, você vai fazer isso hoje. Você vai trazer à memória coisas que você leu. E você fala assim, isso aqui é promessa para a minha vida. Por exemplo, eu tenho uma que eu falo sempre. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Clame a mim e responder-te-ei a anunciar coisas grandes e ocultas que nos... Eu falo assim, Senhor, eu clamo mesmo. Então, todas essas promessas que Deus tem aqui, e não são poucas, né? São perto de 8.000. Só você não vai ter nenhuma delas se você não procurar. E isso daqui é um tesouro. Ele precisa ser garimpado. O ouro não está jogado em qualquer lugar à beira do caminho. Ele está na profundidade de uma caverna. Uma pérola está dentro de uma ostra, lá no fundo do mar. Então, todas as preciosas, as grandiosas e preciosas promessas têm que ser buscadas, para que elas realmente entrem dentro de você. Não fique somente na sua razão, mas vá para o coração, para que você possa ter nos seus lábios palavras que edificam. E aí, ele diz o seguinte, se nós tivermos essas preciosas promessas, para que por elas nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Uma natureza divina. Nós somos seres humanos com um corpo corruptível, porque diz que nós receberemos um novo corpo, né, um incorruptível, mas ele quer que nós vivamos aqui com uma natureza divina. Por causa do quê? Por causa da vida e da piedade que ele nos deu mediante o pleno conhecimento de Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, como ele andou. Aliás, tem um livro que é Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Quem não leu, pode marcar esse livro, que é um livro excelente para a gente ler. Em Seus Passos, o que Faria Jesus. São coisas assim, na sua vida diária, andando normalmente. Será que Jesus faria o que você está fazendo? E ele é um grupo de pessoas que resolvem fazer exatamente o que Jesus faria mediante a palavra de Deus. É tremendo esse livro. Eu já li 2 vezes, porque eu li um pouco mais quando eu tinha me convertido, e depois a gente vai amadurecendo, né? E agora eu li novamente, parece que tem mais coisas assim profundas mesmo, que vão lá dentro da alma da gente, para que Deus seja glorificado, porque tudo é para sua própria glória. E ele diz assim, que se nós participarmos da natureza divina, nós vamos fugir da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. A cobiça é algo que faz com que nós tenhamos desejos pelas coisas que brilham, que estão no mundo. A corrupção do mundo, embora a gente fale, é uma palavra ruim de se falar corrupção, cobiça, mas é aquilo que os nossos olhos conseguem ver. E o inimigo, ele mascara todas as coisas, ele se traveste de anjo de luz para... esqueci o nome, como fala assim, para fazer com que uma pessoa... Qual é? Fala. Para enganar, né? Para enganar, se possível, os que são chamados pelo Senhor Jesus. Os escolhidos, que somos nós. Então, às vezes, mostra, né, uma coisa linda e, na verdade, por detrás existe uma coisa tenebrosa. Às vezes, a pessoa fala assim, puxa,
eu estou ali, estou me divertindo tanto, eu acabei bebendo, estou bem solta. Mas depois que acaba aquilo, a gente sente um vazio maior do que era o do início. Que de início a gente foi porque existia um vazio. Mas não é esse o caminho para encher o vazio que a gente tem dentro do nosso corpo. Então, ele vem no verso 5 dizendo, por isso mesmo, empenhe-se, olha a palavra, empenhe-se para acrescentar a essa primeira fé que nós recebemos, a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, você coloca também aí a piedade. E em cima da piedade, a fraternidade. Em cima da fraternidade, o amor. Olha que elementos que nós temos de crescimento espiritual. A partir do momento da fé, você começa a entender quais são as virtudes que você deve adquirir para que a tua fé ajude você a ser uma pessoa melhor. Mas essa virtude precisa de um conhecimento. E esse conhecimento a gente já sabe de onde a gente vai buscar. É claro que fazer parte de uma escola ministerial, participar de cultos, tudo isso faz parte de um conhecimento. Mas nada se compara à leitura da palavra. Porque quando você lê e medita na palavra, e você tem revelação da palavra, é algo que vem das entranhas do seu coração. É exatamente aquilo que a gente fala, Deus falando especificamente para você. E o lindo é que Deus quer que você perceba isso. Porque às vezes você está meditando num texto, depois você vem a um culto e alguém vem e parece que fala exatamente aquilo que você ouviu Deus falar. Ele só está querendo mostrar para você, ó, eu falei com você. Fui eu que falei com você. Mas, quando a gente começa a ter conhecimento, tem muitas pessoas que param no conhecimento. Mas o que fala ali é que nós temos que ter um domínio próprio. Lembra do fruto do Espírito? Inicia com amor e termina com domínio próprio. É engraçado que as pontas são muito fortes, mas nem o amor você vai... Se você não tiver domínio próprio, você não demonstra amor. E nem se você não tiver amor, você não consegue ter domínio próprio. Eles são quase que linkados. E o que está no intermediário faz parte do que nós chamamos de uma perseverança, que é o próximo elemento que fala depois do domínio próprio, se você está acompanhando na sua Bíblia. A perseverança é algo que a gente tem que conduzir a nossa vida para conseguirmos fazer isso. Porque se a gente não tem a perseverança, no primeiro obstáculo, a gente esmorece. Então, quando eu entrei de férias, eu falei para o meu marido, rumo a 58 quilos, eu fiz assim. Ele, como assim? Porque eu falei, eu estou com 63, quase 64. Eu falei assim, eu vou chegar nos 58, fiz assim. Porque tem certas roupas que você começa a achar bonitinha, mas você já não põe mais, né? Essa calça era uma delas. Aí eu gosto de vermelho, mas eu usava só o preto, aquela ali que era laceada, então você pode engordar. Mas eu falei assim, aí ele falava assim, mas hoje está muito frio. Não teve uns dias que teve uma chuva? Eu falei assim, não faz mal, eu vou de casaquinho. E fui. Não, hoje eu vou só na esteira no prédio. Eu falei que eu ia fazer e fiz. Então, a perseverança tem que ser em todas as áreas da nossa vida.
porque eu creio que Deus nos ensina em todos os momentos. Então, quando eu me propus aquele primeiro ano, que eu falei que eu ia ler a Bíblia todo ano, inteira, teve ano que eu não consegui, mas eu entrei no outro ano lendo para terminar na primeira semana do outro ano, mas todos os anos eu fiz o propósito e eu persevero nesse propósito. Então, eu posso falar que a perseverança é algo que Deus tem me ajudado muito. E eu falo para você, se fortaleça em Deus pedindo perseverança para as coisas que você está buscando. Nós temos que buscar em Deus essa força, porque por nós mesmos a gente não consegue. Dá uma preguiça, né? Dá uma vontade, o corpo pede outras coisas. Mas nós vamos chegar lá. A perseverança, a piedade. A piedade já veio com a gente, porque nós recebemos glória e virtude. E a virtude, dentro da virtude, a humanidade, a piedade faz parte desse querer demonstrar Deus, Jesus em nossa vida. A fraternidade. Por que será que nós não somos tão fraternos? Eu acredito que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas, por exemplo, assim, quando eu era católica, todo mundo do condomínio que eu fazia uma festa no final do ano por umas crianças do Lar Daniel, e que eu falava assim, eu era católica, e eu chamava as pessoas para me ajudar a fazer. Então, eu pedia tênis, tudo novo, a gente levava tudo novo. Todo mundo entregava isso. As pessoas tinham umas pessoas que eram muito mais dadivosas ainda, que normalmente eram espíritas. Depois que eu aceitei Jesus e comecei a frequentar uma igreja batista, na época era a Igreja Batista Monte Oreb, eu continuei com esse trabalho por uns 5 ou 6 anos. Mas aquelas pessoas que me ajudavam tanto antes, não me ajudavam mais. Engraçado. Porque eles achavam assim, a Igreja Batista é diferente, eu ajudo a Igreja Católica. Porque eu não era mais da católica, eles não ajudavam. Mas aqui na igreja, eu, às vezes, sinto dificuldade da fraternidade nas pessoas. Tem muitas pessoas que ajudam muito aqui. Mas nós somos uma igreja de 8.000 membros, chegando a 9.000. Não era para termos toneladas de alimento no primeiro domingo do mês? Por que será? Será que é esquecimento? Ou essa dor do estômago do nosso irmão não nos afeta? O que é que faria diferença a gente passar na nossa despensa e pegar lá um pacote de arroz ou um pacote de macarrão, uma lata de óleo, no primeiro domingo? Algumas células fazem isso com força mesmo, eu sei disso. Tem células aí que trazem 30, 40 cestas básicas, né? Fazem aquilo com grande perseverança, porque todo mês eles fazem. Mas eu acredito que nós mulheres, no dia primeiro domingo do mês, vamos lembrar de trazer uma coisinha. Depois eles fazem ali aquela triagem toda, preparam aquelas cestas, e quantas famílias vão ser agraciadas. Isso é fraternidade, é piedade. É mostrar que nós temos um coração dadivoso também. Tudo que temos recebido vem de Deus, do Pai das luzes. E nós devemos entregar. Amém? Vamos fazer essa força para o primeiro domingo do mês? E, por último, né, é o amor.
Quer dizer que todos eles se resumem no amor. Agora vem o que nós vamos perceber, que se nós não tivermos essas coisas, olha o que acontece com a gente. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, de novo, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês sejam inoperantes e improdutivos. Quer dizer, se estas coisas não estiverem em nós, nós seremos improdutivos. Mas se crescerem e forem sendo regadas na nossa vida, nós não seremos. Mas, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Essa frase, esquecendo-se da purificação dos antigos pecados. Quando eu aceitei Jesus, eu acredito que cada um tem uma experiência particular. Mas eu tinha umas coisas que eu achava, que daí eu fiquei sabendo que eram os meus achismos, que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. E eu falava, mas eu achava que isso não tinha tanto a ver, não. Não tem nada a ver. Tinha tudo a ver. E eu passei, acho que eu já até contei isso aqui algumas vezes. Eu nunca fui assim, namoradeira, porque eu só tive um namorado. Né? Meu marido me conheceu com 15 anos, e a minha mãe falava que ele me colocou numa redoma de vidro e ficou cercando o tempo todo até eu crescer um pouquinho, para depois a gente casar. Eu era uma pessoa boazinha, era boazinha, mas eu era metida. E eu não achava que eu era. E uma outra coisa que eu era também, engraçado, eu nunca tive corpo escultural, que nem tem mulheres que dizem assim, né, que já passa fechando o trânsito, né? Nunca tive. Mas tinha uma coisa que eu fazia, que era usar roupa transparente. E eu nunca achei que isso era assim, tão... Nossa, transparente, qual o problema? Eu compro um sutiã bem bonito, essa blusinha transparente, só está mostrando o sutiã, não está mostrando mais nada. Era o que eu achava. Até um dia que eu me vesti para ir para o culto, quando eu me olhei no espelho, o Espírito Santo falou, você vai desse jeito para a minha casa? Eu olhei assim, eu estava com uma calça laranja e uma blusa preta transparente com um sutiã laranja. Nossa, piriguetes, né? Gente, eu fiquei assim, falei, meu Deus, que horror, e eu já usei isso. Tirei aquilo, coloquei uma blusa sem ser transparente, e depois eu nunca mais tive nada transparente nas minhas roupas. Fui me desfazendo de todas as coisas transparentes. Aí teve um dia que eu estava com uma blusinha aqui já há bastante tempo, isso aí já estava aqui nessa igreja, né, porque eu vim da outra. E eu estou ali assim, e eu ia, acho que, dirigir o culto das mulheres. Ainda era a pastora Fernanda Brum que estava ali, no culto das Mulheres de Ouro. E uma menina falou assim, nossa, pastora, a senhora está com um sutiã cor da pele, mas está aparecendo, essa blusa atrás é transparente. Eu falei, ela é transparente atrás, eu não tinha visto. Olha, mas eu fiquei num desespero. Ela tinha uma blusa preta e eu coloquei, ela me tirou de baixo porque ela estava com frio, tirou e eu peguei, fui lá no banheiro e coloquei. Aquilo me doeu o coração. Eu falei, puxa vida, por que eu não olhei no espelho? Sabe aquele dia que você sai correndo e você se troca e nem se olha no espelho? Eu esqueci de perguntar para o Espírito Santo, estou... Por isso, quando você, antes de sair de casa, se olha no espelho. Vê se você agachar, vai aparecer o quê? O umbigo? Se você der uma baixadinha lá atrás, como é que vai estar? Porque outro dia eu vi uma pessoa cumprimentando alguém ali assim, e
Quase que a gente viu o início da redondeza, aqui no culto. Ou então vai sentar lá no primeiro banco e cruza as pernas, com um vestido curto. Nós não podemos ser mais desse jeito. Nosso corpo é para o nosso marido, né? Não é para ninguém ficar se apreciando. Mesmo que você ainda não tenha marido, é para guardar para o seu marido, quando você o tiver. Então, a roupa é algo que nós precisamos falar ainda muitas vezes aqui nessa igreja. Não aqui nesse culto. Aqui vocês estão todas decentes, arrumadinhas, bonitinhas. Mas domingo tem dias ali que me dá vontade de ir lá para cima e falar, gente, olha, vamos olhar no espelho, perguntar para o Espírito Santo, eu estou bem vestida hoje, Espírito Santo? Porque você pode estar sendo alvo de fazer um homem pecar. Porque você está produzindo nele um desejo, porque você está afrontando os olhos dele, porque ele não é cego. Ou então, até ele bateu o olho, ele disfarçou, que nem o pastor José falou, que não olhe pela segunda vez, mas a mulher dele viu que ele olhou a primeira vez, já brigou com ele, porque ele estava olhando. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Esse foi um parênteses, então, que a gente fez nisso. Amém? E aí, então, nós estávamos esquecendo dos antigos pecados. E a gente tem que lembrar que todas as vezes que nós fomos salvos, nós tínhamos pecados lá que Deus retirou da nossa vida. E aí, olha que lindo o verso 10 e 11. Portanto, irmãos e irmãs, empenhem-se ainda mais para consolidar esse chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar ricamente providos. O pastor Russell Shedd, ele veio uma vez aqui na nossa igreja, ainda lá no Rio Mar. Ele fez uma comparação, e hoje eu até entendo até mais o que ele quis dizer. Que lá no céu, vai ter gente que não se preparou tanto, que vai chegar lá e nem vai gostar tanto do céu. E eu achei estranho, falei, nossa, mas será que pode acontecer uma coisa dessa? Porque aqui a gente está sempre querendo inovar. Não, inova nisso, inova naquilo. Lá no céu, os anjos falam 24 horas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus de toda a terra. O céu está cheio da sua glória. Eles repetem isso incessantemente. Talvez possa alguém achar, puxa, mas que tédio, vai ser sempre assim, sempre essa, não vai ter assim um funkzinho diferente, um pagode, um outro sonzinho, não, vai ser sempre esse mesmo? Não sei, o Russell Shedd diz que talvez sejam harpas, sejam violinos, sejam algo muito mais suave. Mas daí, se nós tivermos todas essas virtudes, né, que são fé, a própria virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, nós vamos entender como será lá no céu. E aí, para finalizar, eu quero ler com vocês onde é que nós vamos viver. Apocalipse 21. Vejam que lugar está preparado para aqueles que estarão providos de toda essa virtude. Olha que coisa linda. Então eu vi novos céus e nova terra. Apocalipse 21. Do verso 1. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia.
vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Alfa e o Ômega, ele é toda a palavra, desde de A até Z, né? Do Alfa e do Ômega. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo que nós precisamos. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, tudo isso herdará, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Agora vejam o que tem o verso 9, que não pertence a nenhuma de nós aqui em nome de Jesus, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que ardem com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito em um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. Não vou falar todas as partes do muro, para cada uma é feita de jaspe e tal, fundamento, mas quero passar para o 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso é o Cordeiro e o templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem tem um nome escrito no livro da... Fala, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Por isso nós vamos viver nesta cidade santa. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Mas nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, porque diz a Tua palavra que sem Ti nada podemos fazer. Mas nós precisamos da fé, da virtude,
da perseverança, do conhecimento, da piedade, da fraternidade, do amor. Ajuda-nos a ter, Senhor, algo que engrandeça o teu nome, porque nós somos as chamadas para a sua própria glória, Senhor. Nós queremos glorificar. As mulheres de atitude querem glorificar o teu santo nome, por isso que elas se propõem a estar aqui toda quarta-feira, Senhor. Muito obrigado, porque ainda que tudo não se prepare, nós sabemos que o Senhor é o Deus da provisão e o Senhor provê todas as nossas necessidades, porque o Senhor já nos deu tudo que precisamos e necessitamos para a vida e para a piedade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Podem aplaudir ao Senhor.